Fala, galera, ó, churrasquinho na Copa é no Açaí Atacadista. Cerveja mais barata e a carne mais barata. Acesse o site agora e confira as ofertas. Agora, seguinte, deixa eu só perguntar pro show, quantas vezes você teve no Catar? 9 vezes. Eu fui pra lá não só pra fazer esporte, mas também uma das coisas mais originais, a primeira coisa que o Catar fez de original a nível mundial foi a criação de uma televisão chamada Al Jazeera, que foi a primeira televisão do mundo árabe, que é um mundo basicamente de ditaduras, que tinha um jornalismo mais aberto e que cobria guerras e que dava realmente voz às pessoas de oposição que tinham que ter fugido desses países. Sim. Então, foi assim que o Catar apareceu. Isso, estamos falando em 2001, logo depois do 11 de setembro, que foi a primeira vez que apareceu realmente, 21 anos aí, essa coisa de uma televisão de um lugar chamado Catar, entendeu? E aí eu encontrei a Al Jazeera depois nas guerras, em coberturas aí de esporte também. Foi crescendo. Isso foi assim. Aí então eu fui para congresso lá, eu fui chamado. Então não foi nem só trabalho, foi também... Era um congresso com 40 jornalistas do mundo todo que eles me chamaram. Então fui algumas vezes ao Catar, conheço, né, ao longo desse tempo todo, né, a mudança do país, né, a modernização e o enriquecimento, né? Na verdade, a gente está falando de um evento, gente, que é um evento baseado em dinheiro. Total, né? Dinheiro, e vamos aqui reconhecer, baseado em corrupção também. Quer dizer, e baseado na coisa mais importante do mundo hoje, que é o setor de energia, né? Gás e petróleo, né? A gente está vendo a guerra da Ucrânia, etc e tal. Sim. Tudo isso tem a ver com essa Copa do Mundo. Quer dizer, não é à toa que a última Copa foi na Rússia e agora no Catar. Quer dizer, que os dois países que em 2010, né, 2 de dezembro de 2010, a única vez que a FIFA decidiu 2 Copas na mesma hora, 22 pessoas só, 16 delas estão afastadas por corrupção ou envolvimento assim, 16. Outras 5 já saíram, mas não foram pegas. Mas enfim, já dá uma ideia do que era aquela FIFA e de que maneira isso foi decidido, né? E Joseph Blatter, enfim, e todos aí, os brasileiros inclusive. Sim. Era complicado o negócio. E então é uma Copa que tem um lado ruim, porque é a apoteose da coisa mais corrupta do esporte. O evento esportivo é lindo, a gente ama, adora. Sim. O que está lá no campo, a disputa, é fantástico. Mas assim, como aquilo se deu, como aquilo se dá, né? Como ainda funciona, você vê hoje, notícia de hoje, né? Como eles renegaram um contrato que estava feito. Um dos patrocinadores da FIFA é uma fabricante de cerveja americana, né? Da Budweiser. Isso. E eles, em cima da hora agora, 2 dias da abertura, disseram, não pode vender cerveja nas imediações do estádio, dos estádios. E nem dentro, nem dentro, nem fora. Não, só vai ter na FanFest. E nos hotéis e nos bares. Mas não vai ter mais perto dos estádios. Poxa, é um contrato de 75 milhões de dólares que a Budweiser paga pra FIFA. E aí você fala, não. Ô, Açaí, eu falei que eu tava te vendendo, mas não tô te vendendo. Pô, isso não pode, né? Você vendeu, você se comprometeu, você tem que entregar. Agora, é um problema. Agora, o Catar hoje está muito grande, porque exatamente por causa da guerra da Ucrânia, o gás que vai aquecer esse inverno europeu todo, que vinha da Rússia, agora não vem mais da Rússia. Estão tendo que comprar de vários lugares, inclusive do Catar. Então, o Catar hoje não está aturando mais críticas, entendeu? Porque ele sabe que também, em cima da hora, a FIFA e o mundo todo vão ter que entubar. Caramba, por causa desse poderio que tem em relação à guerra da Ucrânia. Olha que você vê que futebol, política, geopolítica, tem tudo junto. Tudo no bolo. Tudo junto. E você que foi 9 vezes lá, eu acredito que pra gente saiu essa notícia agora, e você falou do contrato e tal. Tipo, e tem muita gente que tá indo pra lá e foi pego de surpresa. Já tá falando 2 dias da Copa, né? Tá rolando já um cri-cri até no lugar que pode vender, porque você tem limite de cerveja pra comprar. E o preço? Tá, acho falando isso. R$75. 75 reais. 12 euros um copinho desse de cerveja. Meu Deus do céu. Mas você já sabia que isso ia acontecer? Cara, eu já desconfiava, porque o mundo islâmico não permite a bebida alcoólica, né? Quer dizer, e o Catar, ele fica, se você olhar no mapa, gente, o Catar, ele fica uma penínsulazinha que fica grudada na Arábia Saudita e do outro lado do Golfo Pérsico, né, fica o Irã. A Arábia Saudita é onde fica Meca. É o principal país para os sunitas, né, que é uma parte dos muçulmanos. E o Irã é o principal país dos xiitas. Os dois países, a questão da religião, é muito forte.
O Irã por causa dos ayatolás, né? Que é um regime, uma teocracia, quer dizer, mandam os religiosos. E o Arábia Saudita por causa de Meca e de Medina, etc e tal, também é uma coisa da religião muito forte. O Catar fica ali se equilibrando no meio. Então a questão da religião, ele não pode dizer que ele, não tem problema nenhum. Peraí, os vizinhos são maiores, mais poderosos, mais populosos, e ele está ali no meio. Essa Copa, na verdade, o Catar faz isso tudo como uma forma de um seguro para não ser atacado. O Catar se transforma num país conhecido no mundo com uma tentativa de não ser invadido, absorvido. A maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, desde a Guerra do Iraque, que eu fiz em 2003, é no Catar. As ordens do que estava acontecendo no Iraque vinham do Catar. Washington, depois Catar, depois lá. É uma base que se chama Al-Udeid, que existe até hoje. Você pode imaginar o Oriente Médio como é importante por causa do petróleo. A principal base militar americana, que controla isso tudo, fica no Catar. E isso tem a ver a Copa do Mundo, como tudo que eles compraram. O PSG, né? Sim. Tudo que eles compraram em Londres, tudo que eles compraram em Paris, na Alemanha, toda essa força econômica se dá como uma forma de, olha, a gente não pode mais ser atacado porque nós temos amigos muito poderosos. E a Copa do Mundo coroa esse movimento todo de você tentar se tornar um país que mundialmente é conhecido e protegido pelos amigos para não ser invadido pelos vizinhos. Cara, que interessante isso. Então, toda essa... Né, esse movimento que o Catar faz de no mundo de expansão, expansão, né, de atrair até imigrantes, né? Sim. É exatamente por isso. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o governo lá. Como é que é? Ditadura? O que acontece lá? Se você pensar bem, o Catar é problemático sobre todos os aspectos. Politicamente, a gente está vendo uma coisa de idade média, né? A gente vê nos nossos livrinhos que a gente lê para os filhos, né? Princesinha, príncipezinho, rei, rainha. Isso é coisa que não existe. Não existe há muito tempo. Né? Quer dizer, que mandando, né? Claro que a rainha da Inglaterra morreu outro dia, porque da Grã-Bretanha, mas era uma rainha que servia como no lado cerimonial. Ela não tinha nenhum poder. O rei da Arábia Saudita manda. O emir, né? Que seria o equivalente ao rei do Catar, manda. A decisão é dele, né? E, portanto, depois o filho dele manda. Quer dizer, é um absurdo, né? Você imaginar que, por exemplo, que o filho do Bolsonaro fosse mandar porque é filho do Bolsonaro. Quer dizer, é ridículo. O cara tem que ser eleito, sabe? Isso é o normal, né? Uma família, né? Até porque o fato do seu pai ser genial numa coisa não significa que você será também. Senão o Pelé teria o Edinho e os outros filhos dele. Pô, todo mundo era a seleção brasileira. Todo mundo melhor do mundo. Isso não existe. Quer dizer, e não existe em nenhuma área do mundo. Um filho de um cientista não será um ótimo cientista. Não tem nada a ver. Mas lá continua uma coisa muito arcaica, muito antiga, de você ter família real e que, de fato, tem o poder. E esse poder é ditatorial. Então, por mais que eu tenha falado de Al Jazeera, de ter ser uma televisão mais aberta, isso é um jornalismo que falava dos outros. Internamente, não. Internamente, nunca se questionou o poder dessa família real. Agora, é importante as pessoas saberem que, quando a gente fala de Catar de população, né, quase beirando 3 milhões de pessoas, os catares mesmo são 300 mil pessoas, só. 300 mil pessoas. Estamos falando ali um pouquinho. Uma Copacabana junta com uma Niterói ali, é isso. Caramba. Só isso. Então aí você tem os catares que realmente têm um privilégio enorme, mandam e que têm o dinheiro e controlam tudo. E aí você tem um setor de imigrantes brancos, europeus, americanos, etc. tal, que controlam algumas empresas, assim, que trabalham como trabalhadores, mas assim, é uma certa elite profissional. E aí você tem o grosso, que realmente são 2 milhões e 200, 300 mil pessoas, que são basicamente da Índia, Bangladesh, Paquistão, Nepal, né? Os 4 países, principalmente Sri Lanka, que são tratados muito mal, mas muito mal mesmo, assim, sabe? Que é de origem de escravidão. Se a gente pensar o Brasil, a gente fala muito em escravidão nas Américas, mas teve muita escravidão para os países árabes também. Né? O leste da África levava muitos negros para serem escravos no mundo árabe. Por isso que você vê jogador negro no mundo árabe também. Como você vê muita gente branca. Por quê? Na época dos czares, na Rússia, a Europa Ocidental não permitia que se vendesse pessoas para serem escravas, mas a Rússia permitia. Então, muitas mulheres russas foram vendidas para
serem escravas, ou para fazer parte de haréns, né, do Império Otomano, e aí seguiu. Então você tem essa coisa de negro e de branco que foi escravo. Então, é uma sociedade, o mundo árabe, principalmente o Golfo, onde você tem um tratamento de quem é subordinado a você muito ruim. De fato, você trata a pessoa quase como escravo. O Catar, por causa de muito protesto de imprensa ocidental, teve que melhorar um pouquinho essas condições e instituíram um salário mínimo. Agora, o salário mínimo, por exemplo, é 250 euros. Não é o nosso salário mínimo, 1.200 e poucos reais. Agora, lá, num lugar muito mais caro e difícil, e, claro, um calor horroroso, as condições de trabalho muito ruins, e eles tinham um sistema que chamava kafala, em que você, quando chegava para trabalhar, o teu passaporte ficava com a empresa que te contratava, e você só podia mudar de emprego se a empresa permitisse. Você ficava preso, você era um pouco... A empresa era dona de você. Isso mudou um pouco, mas não mudou muito. Eles mudaram uma legislação que você... Se você trabalhar mais de um ano, você tem direito a uma indenização, se você sair. Então, o que os empregadores no Catar começaram a fazer recentemente? Demitir as pessoas com 11 meses. E aí a pessoa não tinha direito a essa indenização. E aí, para vocês entenderem como isso é grave, se você for um indiano, um paquistanês, um nepalês e quiser trabalhar no Catar, você não... eu quero. Não é assim. Tem uma agência que organiza quem pode ir, porque não são tantos. Imagina, a Índia, ano que vem, vai ser o país mais populoso, vai passar a China. Então, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, a quantidade de indiano que quer trabalhar lá, porque na Índia é muito pobre, é muito grande. Então, nessa hora, você tem essa agência que você tem que pagar. Então, você, de certa maneira, você compra o teu direito de trabalhar. E você fica com uma dívida muito grande. Então, se você fica menos de 3, 4 anos lá, você não consegue pagar essa dívida. Então, se você é demitido com 11 meses e é voltado para o teu país, vocês voltam para o teu país com uma dívida enorme. E isso está acontecendo, entendeu? Muita gente que trabalhou para essas obras foram demitidas assim de uma hora para outra e voltaram com dívidas enormes. País de origem.